O Trilhas da Democracia recebe hoje o professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, editor do site A Terra é Redonda, Ricardo Mussi, que está lançando, pela editora da Unicamp, o livro Trajetórias do Marxismo Europeu. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Marco. Agradeço o convite e a oportunidade de falar para os seus espectadores espalhados por vários canais, né, em diversos horários. Então, eu quero desejar a todos aí que tenhamos uma conversa produtiva, né? Ricardo, eu gostaria de começar pelo início, pela apresentação do livro, e, e abro aspas para o momento em que você fala do propósito do livro. Né? Então, trata-se de expor teorias que, por conta de sua originalidade e de sua disseminação, se consagraram como formulações paradigmáticas na constituição do marxismo como tradição intelectual. Ricardo, o que significa tratar o marxismo, observar o marxismo como uma tradição intelectual e não como uma teoria revolucionária? Por favor. Marco, primeiro, né, é preciso entender, né, e é isso que eu faço na, na primeira parte do livro, de certo modo, né, o que é, né, o marxismo para além de sua concepção tradicional. Né? Nós estamos acostumados a pensar o marxismo como uma prática política, né? Mas também, né, o marxismo é um movimento que se refere a Marx e Engels, né? E, portanto, ele é, né, não só uma corrente política atual, mas ele é um movimento que procurou, ao longo do tempo, né, ao longo de sua história, adicionar ao legado do Marx e do Engels novos procedimentos teóricos e avançando sobre temas e assuntos que o Marx e o Engels não haviam tratado suficientemente, e também, né, práticas políticas advinda de novas situações históricas. Mas isso constitui, então, né, já um legado, né, uma tradição. Né? Isso explica, então, uma parte desse termo, né, tradição intelectual. Né? Mas eu procuro reconstituir como essa tradição se orientou e se organizou. Esse é um dos eixos do livro, né? E o leitor que estiver interessado nisso, eu tenho certeza que se sentirá contemplado, porque eu começo mostrando como o marxismo se forjou como um legado, como uma tradição, né? Porque são poucos movimentos que têm essa capacidade de se renovar no tempo e de permanecer ao mesmo tempo, né? Esse movimento dialético, né, que é próprio, digamos, do sujeito humano, né? Ou da própria noção do sujeito como
o idealismo alemão pensava essa capacidade de se manter o mesmo e, ao mesmo tempo, se modificar profundamente. Não é o que acontece, obviamente, com a própria nossa experiência individual. Mas isso, né, no caso de um empreendimento coletivo como o marxismo, não é comum. Né? Quer dizer, então, é preciso investigar, e é isso que o livro procura fazer de certa forma, né, como esse processo se deu. E eu parto, né, da obra do último Engels. Mais precisamente, o livro começa, né, analisando o texto do Engels chamado Anti-Düring, de 1878, porque ali, de certa forma, já estão presentes os procedimentos que depois serão retomados ao longo de toda a tradição marxista. O que há ali nesse texto, né? O Engels está se contrapondo a um teórico alemão que, na época, estava fazendo sucesso entre os membros do Partido Social Democrata Operário Alemão, né? O SPD alemão, e escreveu a contestação no jornal desse partido, depois se reuniu em livro. Então, o Engels está, por um lado, reafirmando, né, quais são os princípios fundadores do materialismo histórico, né, princípios que ele e o Marx, de certa forma, estabeleceram, né, a partir da década de 1840. Em seguida, o Engels está já, né, fazendo uma sistematização e uma interpretação da obra do Marx e do materialismo histórico. Mas há um ponto aí também muito importante, que ele é obrigado, né, ao contestar o Düring, né, a tratar de assuntos que até então ele e o Marx não haviam tratado. Então, essa outra dimensão que é importante, que é a de uma expansão do marxismo. Né? O marxismo ele vai tratar, né, como um desbravador, como diz o Engels, né, de temas que até então estavam submersos. Esse conjunto de procedimentos nós vamos reencontrar em todos os principais teóricos do marxismo. Em alguma medida, todos eles vão redefinir o marxismo e definir o seu próprio marxismo a partir desses procedimentos. Então, nesse sentido, eu digo que o Engels é o primeiro marxista. Ele desenvolve o conjunto de procedimentos que permitiram que o marxismo fosse permanentemente atualizado depois da morte do Marx, da morte dele, inclusive. E isso é uma corrente, né, que persistiu e persiste até hoje. Então, quando nós pegamos um pensador contemporâneo autodeclarado e reconhecido como marxista, como, por exemplo, o David Harvey, nós vamos encontrar esses mesmos procedimentos. Os livros do David Harvey tratam, em parte, de uma interpretação do Marx. Há uma série de livros sobre o Capital, em que ele mostra como foi constituída a teoria do Marx. E mais precisamente, de uma forma mais aprofundada, no livro Limites do Capital. Mas ele trata também,
de uma atualização do marxismo, que passa tanto por apresentar o desenvolvimento histórico do capitalismo, né, a fase, né, os marxistas usam esse termo, criado pelo Engels e popularizado pelo Lenin, né, de que o marxismo de que o capitalismo tem fases, né? Então, a fase atual do, do capitalismo, né, que né, os marxistas aí, uns falam que é né, uma vertente financeirizada, outros falam que é neoliberal, e as duas coisas estão, obviamente, imbricadas, a questão aí é de ênfase, né? Mas o Harvey também traz uma outra dimensão, que é a do que ele chama de novo imperialismo, né? Que juntaria essas duas dimensões. Então, a cada momento ao longo da história, os marxistas relevantes vão se posicionar em relação à configuração do capitalismo naquele momento, qual era a fase determinante. Ricardo, me permita fazer uma outra pergunta. Um dos autores que marca o teu livro é o Jorge Lukács. E você, um dos capítulos, capítulo 4, tem inclusive o título de Jorge Lukács a Max Horkheimer. E você discute em várias partes do livro História e Consciência de Classe, que é um dos livros mais significativos da vida de Lukács, né? Da bibliografia de Lukács. E nesse livro ele afirma que ser ortodoxo no marxismo diz respeito ao método. E eu me lembro de um pensador brasileiro, já falecido, profundamente influenciado por dois, para além de Lukács, por Antônio Gramsci. Eu estou falando aqui do Carlos Nelson Coutinho, que por diversas vezes nas suas obras se utilizava, né, dessa máxima lucatiana, mas também afirmava, né, e eu escutei ele dizendo isso não poucas vezes, que o marxismo é de maneira inerente revisionista. Como é possível tratar o marxismo como tradição intelectual, tendo tido como primeiro pensador marxista o próprio Engels? Como é possível conciliar essas duas afirmações, né? A ortodoxia marxista nos termos do marxismo, nos termos lucatianos, em termos de método, e desse caráter inerentemente revisionista do marxismo? Bom, isso é simples, né? Simplesmente você É substitui. simples, me permita, é simples, Fácil, não, é muito simples. Mas a palavra... Você substitui a palavra marxismo por marxismos. Né? Quer dizer, embora muitos achem, né, que haja um só marxismo, né, e há pensadores brasileiros internacionais que dizem isso, né, um dos pressupostos do meu livro, né, é a existência, né, que eu digo isso na apresentação já, né, é a existência de marxismos. Né? Então, se você pressupõe que existem marxismos, né, você abre caminho, né, não só para essa exposição histórica, né, que eu faço, de acompanhar
diversas vertentes, né, e abrindo para vertentes antagônicas, né, o que me permite ter uma certa isenção, né, não é o marxismo que eu adoto, que eu considero certo, né, mas sim o marxismo tal como ele se constituiu historicamente, né, e também, né, abre aí a possibilidade de que o marxismo tenha respostas diferentes para essa questão, né, inclusive para a questão da transformação social. A transformação social ela pode se dar, né, de forma revolucionária ou, conforme alguns marxistas, ela deve se dar, né, por meio de reformas, né? Isso surge propriamente no marxismo, né, em torno da passagem do século XIX para o século XX, e surge com a obra de Eduard Bernstein, sobre a qual, né, eu trato longamente no livro, porque o Bernstein é o primeiro marxista, né, a dizer que o caminho para a transformação social passa pelas reformas, pela conquista do poder sem o uso da violência, sem os procedimentos de uma revolução. E o Bernstein, né, muitos desconsideram o Bernstein na história do marxismo, né, mas ele era um marxista, né, Exatamente que por manteve o ter sido um marxismo. revisionista, né? Exatamente por ter sido um revisionista, né? Exatamente, né? Ele se manteve na história do Marx como marxista, né? E no momento em que ele lançou essas teses, ele estava altamente credenciado, porque o marxismo se tornou a doutrina oficial da Segunda Internacional. A Segunda Internacional congregava os partidos de massas europeus, e não só europeus, né, no mundo todo tinha, né, representação, né, desde o Japão, a China, a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Austrália, né, mas congregava, né, os partidos mais fortes, né, a liderança era do Partido Social-Democrata alemão, o SPD, que naquele momento estava num crescimento espantoso, né? Não só em termos de militância, mas em termos eleitorais, né? Ele crescia a cada eleição na Alemanha. Então, o Bernstein, ele foi, né, secretário pessoal do Engels, e o Engels o encarregou de cuidar do seu arquivo, né? Então, ele ficou encarregado de publicar os textos póstumos, tanto do Engels quanto do Marx. Ele e o Kautsky dividiram essa tarefa, né? O Kautsky organizou o volume, que seria o volume 4 do Capital, Teoria das Mais-Valias, né? E o Bernstein se encarregou de coordenar, né, esse projeto de publicação de livros póstumos do Marx, um projeto que até hoje está em andamento, né? A integralidade dos arquivos do Marx ainda não foram publicados, estão sendo agora, né, com a tal Mega 2, né? Mas então, o Bernstein ele foi a pessoa indicada no Congresso de Halle para fazer a apresentação, né, do que seria a doutrina marxista adotada pela Segunda Internacional. Então, ele fez a formulação oficial, né? O Kautsky fez a formulação da parte econômica e o Bernstein da parte política. Ora, 10 anos depois, né,
o Bernstein começa a dizer que a teoria marxista e o próprio Marx havia cometido alguns equívocos, né? E esses equívocos diziam respeito ao processo de transformação social que era apresentado como um caminho unívoco, que era o da revolução. Então ele dizia, não, nós estamos vendo pelo sucesso eleitoral do SPD, pela existência de vários partidos europeus na legalidade, né, pelo momento em que a classe trabalhadora conseguiu conquistar conquistas democráticas, né, inclusive em relação ao sufrágio, né, em toda a Europa, surge então a possibilidade de uma transformação pacífica, né, e se vivia na época do evolucionismo, né, que vinha aí tanto do Darwin, né, mas também da ciência da época. Então, na ideia de um progresso iluminista, né, um progresso passo a passo, gradual, né? Então ele achava que por meio da democracia seria possível chegar ao poder e, chegando ao poder, transformar a sociedade capitalista numa sociedade socialista. Então, esse é o ponto, né, base do revisionismo, que não é só um ponto, digamos assim, político. Ele é também, de certa forma, um ponto de vista de análise do capitalismo. O Bernstein faz análises, né, sobretudo a partir da situação da Alemanha e da Inglaterra, onde ele viveu nesse período em que ele foi secretário do Engels, né, mostrando como a ideia de que haveria uma polarização entre as classes, que o Marx e o Engels apresentam lá no manifesto, tinha sido desmentida historicamente, né, porque o número de empresas tinha aumentado e tinha surgido muitas empresas de pequeno porte, de pequeno e médio porte. E isso desmentia a ideia, a tese de que haveria uma polarização e que se concentraria, então, se teria... O SPD trabalhava com essa ideia de que teria uma sociedade em que teríamos ou só grandes capitalistas ou trabalhadores, né? Então, ele mostra que haveria aí, né, um espaço para a classe média, que isso dava uma estabilidade para o capitalismo que né, exigiria novos procedimentos políticos. Uma parte dessa história, Ricardo, foi contada, narrada, refletida no livro Capitalismo e Social-Democracia, do Adam Przeworski, né? Exato. Das ilusões, das expectativas e também das ilusões que foram criadas em torno dessa expectativa de que, à medida em que a classe operária fosse crescendo numericamente, ela atingiria alguma coisa próxima da totalidade dos votos em processos eleitorais. Mas, de toda forma, um livro que dá devida atenção ao pensamento de Bernstein merece, pelo menos da minha parte, todos os créditos, pelo fato exatamente de ter sido, como você bem avaliou, um dos primeiros, se não o primeiro pensador dentro da tradição marxista, dentro do marxismo como tradição intelectual,
a perceber e a valorizar a democracia como um espaço de conquista do socialismo, de chegada ao socialismo. Eu gostaria de dar um passo adiante, né? Nós temos ainda muitas questões a tratar. Um autor, né, que tem um papel decisivo, né, central na tua argumentação, é Max Horkheimer. Mas eu nem falei do Lukács. Vamos para o Lukács primeiro. Então, não, mas você pode falar de Lukács dialogando com Horkheimer, né? Você situa na obra de Horkheimer, teoria tradicional e teoria crítica, a passagem do marxismo como teoria da revolução para o marxismo como tradição intelectual. Então, eu te perguntaria o que leva Horkheimer a fazer essa travessia e como é que no pensamento de Lukács se deu essa tensão existente entre a reflexão do marxismo como uma filosofia, né, da importância da dialética dentro da tradição marxista e as suas perspectivas revolucionárias. Né? Então, a pergunta se desdobra em duas, e aí você tem todo espaço para falar dessa trajetória dos dois pensadores. Então, a obra do Berkeley foi contestada já de saída, né, quando publicada, pelo Karl Kautz, que escreveu um livro chamado Anti-Berkeley, né, e pela Rosa Luxemburgo, né, que foi convidada por uma jovem, né, recém-doutorada, polonesa, que se transferiu para Berlim para se tornar um quadro do SPD. Ela foi convidada pelo Kautz para refutar o Berkeley, e aí que começou, né, a obra dela, um livro Reforma ou Revolução, ponto de interrogação, né, que mostrou as suas capacidades, né? E depois, né, aí é outro percurso, a Rosa vai caminhar na direção de um marxismo revolucionário, né, que vai dialogar muito proximamente com o marxismo russo, com a geração lá do Lenin, Bukharin, Trotsky, Brzezinski, né, que foram, né, teóricos marxistas da via revolucionária. Mas o Lukács, né, quando ele adere ao marxismo, ele, de certa forma, retoma a questão colocada pelo Berkeley. E ele o faz, né, nessa intenção de desenvolver essa corrente revolucionária que, de certa forma, né, havia mostrado o seu potencial com a Revolução Russa de 17 e com as insurreições que tiveram na Europa. Em Turim, né, onde o Gramsci fez parte do movimento de conselhos de fábrica, na Alemanha, né, com a revolta espartaquista liderada pela Rosa, né, que foi derrotada e ela foi em seguida assassinada, né, depois com a tentativa revolucionária na Baviera, né, onde o Karl Korsch foi uma das lideranças, e também na Hungria, né, onde o Lukács aderiu, né, inesperadamente ao comunismo. Ele já era um autor conhecido, tinha livros publicados na Alemanha,
tinha um reconhecimento da Universidade Alemã, era um discípulo dileto, né? Frequentava o círculo do Max Weber, né? Mas ele aderiu ao comunismo e se tornou, né, no período da insurreição húngara, ele se tornou comissário do povo para educação e cultura, o equivalente ao que nós chamamos de ministro, né? Depois, com a derrota, né, o Lukács foi se dedicar à produção intelectual teórica, né? Então, ele até diz no seu livro de memórias, né, que ele queria mesmo era ser político, mas que ele só escrevia, né, em situações em que ele estava impossibilitado de agir. Mas a maior parte da vida dele, né, ele ficou, né, nessa situação que fez com que ele nos legasse uma obra muito extensa, né? Mas, nesse momento, ele escreveu uma série de artigos que depois ele reuniu em 1923 no livro História e Consciência de Classe. Esse livro se propunha a atualizar, sobretudo em termos metodológicos, as posições do Lenin e da Rosa. Então, ele dizia, o Lenin e a Rosa apresentaram a teoria marxista, né, na dimensão política, mas não tiveram tempo de explicitar seus pressupostos teóricos. E aí o Lenin diz que esses pressupostos teóricos passam pelo uso adequado do método do Marx, da dialética. E era um ponto que, né, apesar de todo mundo dizer que o marxismo tinha como método da dialética, não era suficientemente destacado, né? Então, o, o livro é uma espécie de apontamento sobre a dialética materialista. E aí ele se debruça muito sobre a questão da relação do Marx com Hegel, né, retomando temas que o próprio Marx e o próprio Engels haviam tratado ao longo da vida deles. Mas e aí que eu chego no ponto, né, que nós estamos aqui para amarrar esses fios, né? O Lukács se contrapõe, né? Ele constrói assim, uma espécie de adversário, né, que é o Bernstein. Porque o Lukács, ele dá razão a um ponto em que o Bernstein defendia e que foi muito criticado pela Rosa e pelo Kautsky. O Bernstein dizia o seguinte, né, esse caminho que eu estou propondo, né, ele não é reconhecido como o caminho a ser feito pelo SPD, mas é o que o SPD tem feito na prática. Então, o Bernstein falou, não, o SPD tem caminhado nessa direção que eu estou propondo. Então, trata-se de assumir isso. E a Rosa e o Kautsky discordavam. Aí vem o Lukács e fala, não, o Bernstein é a expressão mais clara do que foi o SPD, do que foi a Segunda Internacional. E aí, naquele momento que estava sendo fundada a Terceira Internacional, o Lukács estava propondo, por assim dizer, os pressupostos teóricos do que seria a Terceira Internacional, do que deveria ser a Terceira, sobre os quais deveria se fundamentar a Terceira Internacional. Mas o que aconteceu? Né? No quarto congresso da Terceira Internacional, em 24, o livro do Lukács foi condenado pelo presidente do quarto congresso, né, que era um
um dos revolucionários de 17, companheiro do Lenin, do Comitê Central, o Zinoviev, e também foi condenado, obviamente, pela Segunda Internacional. Então, o livro do Lukács ficou num limbo, né? Ele mesmo, o resto da vida, deixou de lado esse livro, porque ele, para se manter no âmbito da Terceira Internacional, ele fingiu que esse livro não existia. Então, esse livro ficou, né, quase que no ostracismo depois, né, depois da subida do Hitler, por exemplo. Esse livro já não era mais encontrado, né, e não, mas naquele momento não, o livro foi muito divulgado, muito lido, foi traduzido para o russo, né, e muito divulgado na Alemanha e foi lido pela geração do que nós chamamos de frankfurtianos, né? Então, ele foi lido não só pelo Horkheimer, mas também pelo Adorno, pelo Walter Benjamin, pelo Marcuse, etc. E impactou muito, né, tanto que eu costumo dizer, né, que ele está na gênese da Escola de Frankfurt, né? Inclusive, a Escola de Frankfurt foi montada, né, a partir de uma semana de estudos marxistas organizados pelo Felix Weil, né, que contou com a presença do Lukács, do Korsch, do Pollock, do Horkheimer, do Victor Serge, né, de outros intelectuais, né, Wittfogel, né, que resolveram, né, e se reunir para discutir o estado do marxismo. Mas eles nem continuaram com essa semana, agora parece que na Alemanha eles vão fazer a continuação dessa semana. Mas eles nem continuaram porque eles tiveram um caminho mais simples, né? Eles conseguiram uma dotação privada do pai do Felix Weil, para construir um instituto, né, que foi feito ligado à Universidade de Frankfurt, né, que era um instituto chamado Instituto de Pesquisas Sociais, mas que era um braço do marxismo na Universidade Alemã, que era resolvia uma questão, né, também importante, porque na Prússia, onde Frankfurt fica, né, o governo dessa região da Alemanha, né, que nós chamamos do Estado, né, da província da Prússia, era comandado pelo SPD, que era um partido formalmente marxista. E não tinha marxistas na universidade, porque até então a escolha dos professores era feita diretamente pelo Kaiser e ele impedia qualquer pessoa com vínculo com o SPD ou com o marxismo. Então, foi um modo de resolver essa questão de ter uma presença marxista num governo, né, que era assumidamente marxista. Então, o Instituto se desenvolveu como esse, né, enclave marxista na universidade. Isso durou né, 10 anos até a subida do Hitler ao poder, e depois persistiu porque o Instituto se transferiu, né, para a Suíça, depois para a França e depois para os Estados Unidos. Ricardo, eu vou cumprir o papel antipático do condutor e voltar à pergunta sobre a importância, em 1937, da publicação de teoria tradicional e teoria crítica e, naquilo que você reconhece, a criação do marxismo como tradição intelectual. Qual é a importância desse texto para a afirmação dessa ideia que você assume como um propósito do teu livro, né?
a criação do marxismo enquanto uma teoria crítica? Então, teoria crítica é quase que o codinome de marxismo, né? O Horkheimer estava nos Estados Unidos, né? Ali era razoavelmente democrático, mas no New Deal, mas não a ponto de permitir que, ancorado na Universidade de Colômbia, como o Instituto estava, ele usasse o termo marxismo. Então, ele usa esse subtítulo de teoria crítica, mas diz lá nesse texto, né, numa nota de pé de página, que é crítica no sentido da crítica da economia política do Marx, não no sentido kantiano da crítica da razão pura. Mas o Horkheimer, nesse momento, ele se coloca uma questão relevante, por isso que esse texto é decisivo na história do marxismo. Ele se coloca... Né? Até então, né, o marxismo havia se desenvolvido nessas direções que eu apontei, né, em suas múltiplas direções, mas sempre ancorado, né, em partidos políticos. Né? Todos esses autores, até então, eram, né, quadros, né, de partidos políticos, tinham vínculos, né, tinham atuação política explícita, né? E eram importantes dirigentes, né, desse partido. Mas, naquele momento, né, os partidos operários estavam numa situação extrema, né? Na União Soviética, né, com os processos de Moscou, que já estavam se iniciando, houve não só uma centralização em torno do Stalin, mas foi dizimada toda a geração que fez a revolução ali junto com o Lenin. E depois foi ainda mais dizimada, né, na guerra. Depois, na Alemanha, né, os quadros da Segunda Internacional que não conseguiram escapar a tempo, né, foram presos, né, e estavam sendo encaminhados para campos de concentração. O próprio Walter Benjamin passou por essa experiência. E nos Estados Unidos, né, o New Deal também, né, bloqueava, né, a organização da classe operária em partidos comunistas. Então, o que o Horkheimer pensou, né? Quer dizer, ele falou, o marxismo não pode mais estar ancorado em partidos políticos. Né? E mais, né, mais decisivo ainda, o marxismo não pode ser mais, como afirmou o Marx lá no Manifesto, e como reafirmou o Lukács em História e Consciência de Classe, o marxismo não pode ser mais a expressão teórica do movimento revolucionário da classe trabalhadora, porque esse movimento revolucionário não existe. Vivemos um momento de contra-revolução e, ao mesmo tempo, um momento de estabilização do capitalismo. Então, é preciso encontrar novos fundamentos, novos pontos de apoio para o marxismo. E aí que ele desenvolve essa ideia do marxismo como tradição intelectual. Quer dizer, o marxismo, ele é também, né, a sua história. Quer dizer, então, a cada momento, né, o marxismo se define levando em conta aquelas séries de variáveis que eu falei no início, né,
uma compreensão da obra do Marx, uma compreensão do momento histórico do capitalismo, da sua fase, né? Mas também do seu legado histórico, né? Então, quer dizer, o marxismo tem que voltar-se para si, fazer um movimento de autorreflexão. Então, essa autorreflexão, né, no seio do marxismo, né, que o Horkheimer coloca como tradição intelectual. Mas olha só, né, e esse é, de certa forma, um ponto que o meu livro desenvolve, que o Horkheimer não chega a fazer, que eu, né, pego a ideia dele e dou um passo aí. Eu falo, não, né, isso foi feito o tempo todo, desde o último Engels. Então, a cada momento, o marxismo também, né, se autocompreendeu enquanto teoria. Ou seja, então esse movimento está presente no Engels, no Bernstein, no Kautsky, na Rosa, né, no Lukács, no Korsch. Então, é possível, né, examinar a obra desses autores procurando essa dimensão que nem sempre foi apresentada. Porque esses autores, todos eles foram muito estudados. Eu começo meu livro falando que existem excelentes histórias do marxismo, mas todas elas destacam apenas a dimensão de prática política, quer dizer, a dimensão teórica, né, de autocompreensão, né, de autorreflexão, de delimitar o que é propriamente o marxismo, né, foi pouco estudada. E é isso que o meu livro, de certa forma, apresenta de forma original, esse acompanhamento, né, do marxismo como tradição intelectual. Ricardo, eu queria fazer referência a um exemplo de uma tentativa de construção de uma pequena parcela da história de um determinado marxismo e que você critica no livro, né? Você critica no escurso do livro chamado A Construção do Marxismo Ocidental, que foi o livro do Perry Anderson, publicado em 1974, Considerações sobre o Marxismo Ocidental, que acabou, na verdade, quer dizer, é uma ideia que nasce no Merleau-Ponty, depois do próprio Perry Anderson, é recuperada pelo Martin Jay, pelo Goran Terborn, mas especialmente na obra do Perry Anderson se construiu uma ideia, eu me lembro, quando eu tive a oportunidade ainda na graduação, né, de ler o livro do Perry Anderson sobre o marxismo ocidental, a capacidade que ele teve de influenciar, né, pelo menos a minha geração, sobre o que era esse tal de marxismo ocidental. E você critica, porque há no livro do Perry Anderson, a ideia de que esse marxismo ocidental seria caracterizado pela realização do divórcio entre prática política e teoria e filosofia, e um giro para a filosofia, né? Que seriam as duas grandes características, né? A ruptura com a prática política e o giro filosófico, né? Você critica Perry Anderson e aqueles que seguiram Perry Anderson de alguma maneira, e apresenta a solução, né? Apresenta uma proposta de construção da denominação marxismo ocidental a partir do seu estudo desdobrando em módulos históricos. Então, eu queria que nessa parte final do programa
você tratasse disso, né? Porque o livro do Perry Anderson, a análise do Perry Anderson sobre o marxismo ocidental é equivocada, e que você apresentasse essa alternativa que você propõe no livro, particularmente no discurso, sobre o estudo do marxismo ocidental a partir do desdobramento em módulos históricos. Por favor, Ricardo. Bom, o livro do Perry Anderson, né, eu procuro explicá-lo em função também do seu momento histórico. Ele foi escrito aí, né, na verdade, ele ia ser um prefácio de um livro maior, né, mas ele foi escrito entre, né, 68 e 74. Né? Então, foi um momento de revivências revolucionárias. Né? Então, tivemos o maio de 68, tivemos a derrubada dos generais na Grécia, tivemos a Revolução dos Cravos em Portugal. Então, o Perry Anderson, que estava apresentando o marxismo europeu para os ingleses, né, passou a ter um juízo bastante crítico desse marxismo ocidental, desses autores do marxismo ocidental, porque ele dizia: esses autores não nos dão resposta para os caminhos da revolução. Né? Mas nós precisamos primeiro pensar que, né, antes de 68, né, tivemos, aí no pós-guerra, quase que nada em termos revolucionários na Europa. Né? Então, tivemos insurreições no terceiro mundo. Mas ele constrói uma espécie de dicotomia, né? Ele eleva como critério a geração do Lenin, da Rosa, do Trotsky, né? No momento ele era trotskista até, né? Que ele considera, né, como paradigma do marxismo. Então, ele faz um livro que é comparativo. Ele diz: olha, a Rosa, o Lenin e o Trotsky faziam isso, e os marxistas ocidentais não, tal. Como se fosse uma questão assim, de deliberação e não uma questão histórica, né? E é estranho, vindo de um historiador tão competente quanto ele. Né? E eu até mostro depois, né, ao longo desse discurso, né, como depois o próprio Perry Anderson começa a fazer o que ele critica no marxismo ocidental. Os livros posteriores do Perry Anderson, né, vão consumar, né, ele como um quadro do marxismo ocidental. Né? Esse giro para a filosofia, para a cultura, né? Ele mesmo vai fazer isso na sua obra, né? Vai se preocupar em explicar a teoria do Jameson, né? O pós-modernismo, e vai fazer ensaios sobre livros de cultura, e vai, de certa forma, seguir o caminho dos autores do marxismo ocidental. Quanto à questão do giro para a filosofia, o próprio Terborn, que trabalhou com ele lá no New Left Review, já havia feito a crítica. Ele falou: olha, naquele momento, né, inicial, esses autores se inseriram nos quadros da universidade, mas geralmente se inseriram na filosofia porque não tinha lá uma especialização tão grande, né? Uma profissionalização tão grande. Mas, com o decorrer do tempo, todos eles foram se dirigindo para caminhos, né, mais amplos. Né? Eu costumo dizer que o ponto de vista do marxista é aquele que supera a divisão intelectual do trabalho. Então, um exemplo que o Terborn dá é de como esses autores vão se debruçando para a sociologia, vão se
encaminhar para a sociologia. Né? É o caso do Sartre, por exemplo, né? Que depois vai escrever lá, né? Sobre uma espécie de sociologia do, do Flaubert, do Baudelaire, né? O Adorno, né, que vai ser professor tanto de filosofia quanto de sociologia, foi publicado aqui no Brasil com certo sucesso recentemente, curso que ele deu chamado Introdução à Sociologia, né? E por aí vai, mas de toda forma esses autores são autores, né? Pegamos o Adorno, por exemplo, né? São autores que tratam de diversas áreas, né? O Adorno trata de artes, né? De música, de, de filosofia, de sociologia, de história, né? Então eles podem ser, né? Como a própria obra do Marx, né? Costumo dizer que a obra do Marx ela pode, ela é estudada, né? Tanto na sociologia, quanto na ciência política, quanto na filosofia, quanto na história, como na economia, né? Como nas letras, no direito, etc. Né? Então, essa dimensão, digamos assim, de, de superação da divisão do trabalho intelectual, né? É uma característica do marxismo. Isso o Perry Anderson não percebeu, e mais, né? A minha crítica principal foi de que ele não percebeu esse movimento, né, que se fez necessário, né, que o marxismo se hibernasse como tradição intelectual. E aquilo não era um desejo. O Horkheimer queria, como todos eles, né, e agora acabou de sair também o livro do Horkheimer, editado pela Unesp, chamado Crepúsculo, uma coleção que eu sou coordenador, né, que são os escritos do Horkheimer antes da ascensão do Hitler. Né? Então fica claro lá, né, como o Horkheimer, né, desejava um caminho da revolução, né? Preconizava o caminho revolucionário, né, era simpatizante da Liga Espartaquista, tinha Rosa Luxemburgo, né, em alta conta, e depois, né, ele teve que reconhecer que, né, isso não podia mais, né, ser o fundamento da preservação do marxismo, que era Então, que Ricardo, o marxismo hibernasse como tradição intelectual. então, pelo que você fala, não houve nem esse divórcio com a prática política e nem esse giro para a filosofia. É Não, isso? eles eram filósofos, né? Sim, E mas muitos deles, está procurando mostrar. muitos deles, né, tiveram que trabalhar nas universidades, porque a Rosa Luxemburgo era professora, né? Sim, Ela mas fez esses a Rosa autores Luxemburgo do era ocidental, a Rosa Luxemburgo fez doutorado, como todos eles, né? Fez doutorado na Alemanha sobre a Polônia, um doutorado em economia muito bem avaliado, e virou professora. Ela foi professora a vida toda, até morrer. Mas onde ela era professora? No, nos cursos de formação do SPD. sim, sim. O que eu estou dizendo é que Agora, a os outros não tinham mais formação, partido para dar curso. a Então, formação para se poderia ter sido sustentar. Então, o que, que eles filosófica. fizeram? O que, que eles fizeram? Foram dar aulas na universidade. Sim, a formação poderia ser filosófica, mas o engajamento das pesquisas, o desenvolvimento das pesquisas superaram um território estritamente filosófico, como o Perry Anderson procura mostrar. Isso que o Perry Anderson não consegue, de certa forma, mostrar. Né? Ele reclama muito da discussão sobre o método, mas a discussão sobre o método diz respeito a essa própria, né, modo como o marxismo preserva como tradição intelectual. Né? E
aí, né, esses autores, de certa forma, também, estando na universidade, sendo obrigados a dar curso sobre filosofia, acabaram fazendo, né, digamos, o que a gente chama de história da filosofia. Então, eles fizeram uma história da filosofia do ponto de vista marxista. Né? Mas isso o Lukács já faz. Se você lê lá o capítulo 3 do capítulo central do livro, que é a, a reificação e a consciência do proletariado, a parte 3, né, não, desculpa, a parte 2, né, desse artigo, que é o mais extenso do livro, ele faz uma discussão sobre Kant, Fichte, Schelling e Hegel, quer dizer, uma história da filosofia de um ponto de vista marxista. Né? Quer dizer, o Perry Anderson não entendeu a relevância disso, né? E ele acha que né, não percebeu que aí havia uma discussão sobre a relação entre teoria e prática. Né? Porque a relação sobre teoria e prática ela é central para o idealismo alemão, ela é central para todos esses autores, central para o Hegel. Né? E os autores do marxismo ocidental eles vão analisar isso. Né? Mas então, o que eles estão analisando? Né? Como é possível, de certa forma, né, desenvolver, preservar o marxismo quando a prática não está ao alcance. Né? Quer dizer, Ricardo, os frankfurtianos, por exemplo, retornaram para a Alemanha. Né? E lá, né, na Alemanha, na época, né, se dizia na Alemanha Ocidental, né, porque existia Oriental, né, o Partido Comunista era proibido. E qualquer pessoa que fosse identificada como marxista não podia ter emprego público. Né? Quer dizer, então, né, eles conseguiram, lá no meio da universidade, né, divulgar, difundir, né, o marxismo resistindo nadando aí contra a contracorrente. Né? E deixaram um legado que é muito importante e você veja hoje. Né? Nós vivemos, depois da queda do Muro de Berlim, né? E depois da desintegração da União Soviética, nós vivemos uma situação pós-Guerra Fria, digamos assim, né? Em que, né, esse legado do marxismo ocidental se torna muito importante, porque já não há mais no mundo todo, né, partidos comunistas relevantes, a não ser em países em que eles estão no poder, como na China. Né? Fora daí não existem partidos comunistas com peso eleitoral relevante, né? Mesmo assim, aqueles que ainda têm peso importante político, como o português, né? Eles são partidos que são subalternos na coligação, lá na famosa geringonça. Né? Então, essa questão permanece. Né? Como preservar a tradição do marxismo, né, sem a âncora do partido? Ricardo, infelizmente nosso tempo estourou. Eu queria que você dissesse quando ocorrerá um, um debate nessa semana, volto a dizer, Ricardo Mussi, professor da USP, que acaba de lançar o livro Trajetórias do Marxismo Europeu pela editora da Unicamp. Ricardo, quando é que ocorrerá essa semana um debate sobre o O livro? debate ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, às 18 horas, no auditório da História, auditório Ferdinand Brodel, da
FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, e será um debate sobre o livro com a presença do Michel Louve, que está passando uma temporada no Brasil, do professor Gabriel Kuhn, que fez a 4ª capa do livro, e do professor Vladimir Safat. Eu chamei o Vladimir, né, para mostrar que, né, existem marxistas com menos de 80 anos. Com essa vontade, a gente termina o Trilhas da Democracia. Ricardo, mais uma vez, é um grande prazer recebê-lo nesse programa. E nós retornamos na próxima semana, sempre debatendo temas que fazem a defesa da democracia, e falar de marxismo implica também fazer a defesa da democracia. Um grande abraço, até a próxima semana.